Você já parou para pensar por que há portas na sua vida que parecem nunca se fechar de verdade? Portas de hábitos, de fraquezas, de quedas que você jura nunca mais abrir, mas que continuam ali, rangendo levemente ao vento da tentação. Você fecha, tranca, põe ferrolho. Mas quando menos espera, lá está você do outro lado, olhando para trás, perguntando-se como chegou ali novamente. A pergunta que arde no peito não é se você quer mudar, mas sim, por que a mudança não fica? A verdade é que ninguém escolhe acordar querendo falhar. Ninguém programa o coração para desmoronar nas mesmas pedras. Mas a vida espiritual não é feita de intenções apenas. Ela é tecida com escolhas diárias, com renúncias pequenas, com uma vigilância que não se cansa. E o pecado recorrente, esse que volta como uma onda que não respeita a linha da areia, ele não volta porque você é fraco. Ele volta porque há algo mais profundo acontecendo, algo que precisa ser entendido, encarado e transformado pela verdade de Deus. Pense em Davi, o rei segundo o coração de Deus, um homem que derrotou gigantes, que compôs salmos de louvor que atravessaram milênios, mas que caiu em adultério, em mentira, em assassinato. E quando o profeta Natã veio até ele com aquela parábola penetrante, Davi não tentou justificar. Ele não disse que foi um momento de fraqueza passageira. Ele reconheceu algo mais fundo. No Salmo 51 ele clama: "Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe." Davi entendeu que o problema não estava apenas na superfície do ato, mas nas raízes da natureza humana. É por isso que tentar apenas parar não funciona. É como cortar as folhas de uma árvore e esperar que ela não brote de novo. O pecado recorrente tem raízes. Raízes de necessidades não atendidas, de vazios mal compreendidos, de dores não curadas, de verdades não cridas. E enquanto as raízes estiverem vivas, alimentadas pela escuridão do que não queremos ver, o fruto continuará aparecendo. A batalha não é apenas contra o comportamento. A batalha é pela transformação do coração. O pastor John Piper, em seus escritos sobre santificação, fala de algo poderoso. A luta contra o pecado é, na verdade, uma luta pela alegria. Não é sobre se privar, mas sobre trocar prazeres menores por uma alegria maior, mais duradoura, mais real. O pecado promete satisfação, mas entrega escravidão. E você continua voltando porque, em algum nível, ainda acredita na promessa. Ainda não experimentou plenamente que Deus é melhor, que a presença dele satisfaz mais do que qualquer substituto barato que o mundo oferece. Então, o que fazer? A resposta começa com honestidade brutal. Não aquela honestidade genérica de dizer, sou pecador. Isso todo mundo sabe. Mas a honestidade de nomear, de olhar nos olhos do seu padrão e perguntar, o que esse pecado está tentando me dar? Segurança? Conforto? Controle? Validação? Alívio de uma dor que eu não quero sentir? Porque todo pecado recorrente é, no fundo, uma tentativa torta de atender a uma necessidade legítima. E até que você identifique qual é essa necessidade, você estará apenas lutando contra sintomas. O apóstolo Paulo conhecia essa luta intimamente. Em Romanos 7, ele expõe a agonia de querer fazer o bem e se ver fazendo o mal. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E então, ele mesmo responde, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. A libertação não vem do esforço próprio, vem da graça, mas não de uma graça passiva que espera sentada, vem de uma graça ativa, que nos capacita, que nos transforma, que trabalha em nós tanto o querer quanto o efetuar. Agora, vamos ser práticos. Transformação não acontece em um vácuo. Acontece em meio a escolhas concretas. A primeira delas é criar distância da tentação. O livro de Provérbios é cheio de avisos sobre não se aproximar da porta da casa da mulher adúltera. Não é sobre coragem, é sobre sabedoria. Você não precisa provar que é forte o suficiente para resistir. Você precisa ser sábio o suficiente para evitar. Se o seu pecado começa no celular, mude o que você acessa. Se começa na solidão, busque comunhão. Se começa no cansaço, descanse de verdade. Mas há algo mais profundo ainda. Substitua. A alma humana não funciona apenas com negações. Ela precisa de afirmações. Não basta tirar o mal, é preciso colocar o bem.
É o que Jesus ensinou na parábola do espírito imundo que sai de um homem e encontra a casa vazia, varrida e arrumada, e volta com 7 espíritos piores. A casa não pode ficar vazia. Encha-a com a palavra, encha-a com louvor, encha-a com propósito, encha-a com a presença de Deus e com relacionamentos saudáveis. O pastor Timothy Keller fala sobre a importância de pregar o evangelho para si mesmo todos os dias, porque não são apenas os incrédulos que precisam do evangelho. Você precisa lembrar, de manhã e de noite, que você não é definido pelos seus fracassos, que a graça de Deus é maior do que o seu pior dia, que Cristo morreu não apenas para perdoar seus pecados, mas para libertá-lo do poder deles. Essa não é uma verdade para você aceitar uma vez e pronto. É uma verdade para você respirar, diariamente, até que ela redesenhe a forma como você vê a si mesmo. Há também a questão da comunidade. Tiago 5,16 diz: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Pecados que vivem no escuro ganham força. Pecados trazidos à luz perdem poder. Mas isso não significa expor sua vida para qualquer pessoa. Significa ter um círculo de confiança. Alguém que você respeita, que ama a Deus, que pode te ouvir sem julgamento e te lembrar da verdade quando você estiver confuso. Accountability não é fiscalização. É amor manifestado em vigilância mútua. E aqui está uma verdade que pode mudar tudo. Você vai tropeçar de novo. E quando isso acontecer, a primeira batalha não será contra o pecado, mas contra a mentira de que não há esperança, de que você nunca vai mudar, de que Deus está cansado de você. Essa é a voz do acusador, não a voz do pai. O pai vê o filho pródigo de longe e corre ao seu encontro. O pai não espera você estar limpo para te abraçar. Ele te abraça primeiro, e é nesse abraço que a limpeza acontece. Então, quando cair, levante rápido. Não fique ali se lamentando por dias, alimentando a culpa como se ela fosse um tipo de penitência que te tornasse mais aceitável. Confesse, receba o perdão, aprenda o que puder com a queda e siga em frente. O rei Salomão disse que o justo cai 7 vezes, mas se levanta. O que diferencia o justo do ímpio não é nunca cair, é levantar sempre, é não desistir da luta, é não fazer as pazes com o pecado. Outra chave é entender os gatilhos. Pecados recorrentes geralmente têm padrões, horários, lugares, estados emocionais. Você está mais vulnerável quando está cansado? Quando está sozinho? Quando está entediado? Quando está ansioso? Preste atenção, anote, ore especificamente sobre esses momentos. Prepare-se para eles. Tenha um plano. A Bíblia chama isso de vigiar e orar. Não é paranoia, é sabedoria. E tem mais uma coisa. Alimente o que você quer que cresça. Se você quer crescer em pureza, alimente seus olhos com o que é puro. Se quer crescer em paz, alimente sua mente com verdade. O apóstolo Paulo ensinou isso em Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A mente não é neutra. Ela está sempre sendo moldada por alguma coisa. A questão é, por quê? Tem algo que precisa ser dito. O tempo importa. Transformação não é micro-ondas, é fornalha. É o fogo lento que não queima, mas purifica. Você não vai acordar amanhã completamente diferente, mas você pode acordar amanhã um pouco mais próximo de quem Deus te chamou para ser, e depois de amanhã, mais um pouco. E em um ano, olhando para trás, você vai perceber que aquilo que parecia impossível agora é parte da sua história. Não porque você ficou mais forte, mas porque Deus é fiel. E aqui, uma verdade fundamental. Não é sobre perfeição, é sobre direção. Deus não está esperando você ser impecável. Ele está esperando você ser dependente. Ele não quer que você prove que consegue sozinho. Ele quer que você reconheça que sem Ele você não pode nada, mas nele você pode todas as coisas. Essa é a diferença entre religião morta e relacionamento vivo. Religião diz, faça mais, tente mais, seja melhor. Relacionamento diz, aproxime-se, confie mais, descanse na graça. O profeta Isaías capturou isso quando disse, tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme,
porque Ele confia em ti. Paz não vem de ausência de luta, vem de firmeza de propósito enraizada em confiança. O propósito não é ser perfeito. O propósito é conhecer a Deus. E quanto mais você o conhece, menos poder as coisas menores têm sobre você, porque você encontrou o tesouro escondido, a pérola de grande valor, e tudo o mais perde o brilho. Então, praticamente falando, comece hoje, não amanhã, hoje. Identifique uma coisa, apenas uma, que você pode fazer diferente. Talvez seja começar o dia em oração antes de pegar o celular. Talvez seja memorizar um versículo que fale ao seu ponto fraco. Talvez seja ligar para aquele amigo e pedir ajuda. Pequenos passos em fidelidade são mais poderosos do que grandes promessas em emoção. Deus honra a obediência simples. E lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Você não está preso ao ontem. Você não está definido pelos seus fracassos passados. Você é uma nova criatura em Cristo. E o Espírito Santo que habita em você é mais forte do que qualquer hábito, qualquer tentação, qualquer pecado. Você não está sozinho nessa batalha. Você tem um ajudador, um consolador, um guia, e ele está comprometido com a sua santificação. No fim, a pergunta não é se você vai cair de vez em quando. A pergunta é, para onde você vai correr quando cair? Vai correr para longe de Deus envergonhado, escondendo-se como Adão no jardim? Ou vai correr para perto dele, como Davi, clamando por misericórdia e restauração? A diferença entre esses dois movimentos determina se você vai ficar preso ou se vai experimentar liberdade. Deus não rejeita o coração quebrantado. Ele o cura, o restaura, o fortalece, e há uma beleza nisso. Há uma beleza em reconhecer que você não é autossuficiente, que você precisa de um Salvador não apenas uma vez, mas todos os dias. Há uma beleza em aprender que a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Há uma beleza em descobrir que a jornada de santificação não é linear, mas ela é real. Cada passo importa, cada escolha conta, cada momento de vitória, por menor que seja, é uma evidência da graça operando em você. Então não desista. Não faça as pazes com o pecado, mas também não perca a esperança na graça. Continue lutando não por medo, mas por amor ao Deus que te amou primeiro, por amor à pessoa que Ele está te transformando, por amor à liberdade que Cristo conquistou para você na cruz. Aquela porta que parece nunca fechar de verdade, com Deus, com sabedoria, com comunidade, com perseverança, ela pode ser fechada e trancada. E você pode viver do outro lado dela, respirando o ar puro da liberdade que só Cristo oferece. A vida cristã não promete ausência de batalhas, promete vitória no meio delas. E essa vitória não depende da sua força, mas da fidelidade dele. Então, respire fundo, confie, obedeça no que você sabe, descanse no que você não controla e lembre-se de que cada dia é uma nova chance de escolher a vida, de escolher a luz, de escolher o caminho estreito que leva à verdadeira liberdade. O que fazer para não cair no mesmo pecado sempre? Conhecer mais a Deus. Porque quanto mais perto dele você está, menos atraentes são as coisas que antes te prendiam. Se esse vídeo tocou seu coração de alguma forma, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Deixe aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou o estado de onde você está nos assistindo. Queremos orar por você, pela sua família. Cada comentário é uma vida, e cada vida importa para Deus e para nós. E se esse conteúdo foi útil para você, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens que apontam para a verdade de Deus. A jornada é longa, mas nós caminhamos juntos.